Estresse, correria, ansiedade, remédios para emagrecer, outros medicamentos e até cafeína. Você sabia que tudo isso pode causar arritmias cardíacas? Um problema cada dia mais comum na nossa população. 5% da população pode desenvolver algum tipo de arritmia cardíaca. E sobre isso eu converso agora com o Dr. Ronaldo Távora. Ele é arritmologista e vai tirar nossas dúvidas sobre esse assunto. Se você anda com o coração aí um pouquinho acelerado, será que você tem arritmia cardíaca? Usei aqui a terminologia correta, doutor? Quem tem o coração acelerado pode ter uma arritmia cardíaca? Tudo bem? Boa noite. Um prazer ter sua participação no check-up hoje. Boa noite a todos. Obrigado. Na verdade, a arritmia cardíaca não é necessariamente um ritmo acelerado, ou ritmos muito lentos, mais lentos do que o esperado para a condição fisiológica e para a idade do paciente, podem significar uma arritmia cardíaca também. Para mais quanto para menos? Mais quanto para menos. Se a definição de arritmia é que se o coração, a frequência do coração, a forma de batimento do coração muito irregular, ela está fora do esperado para aquela faixa etária ou fora do esperado para aquela condição fisiológica do paciente, isso já pode ser considerado uma arritmia. E existem vários tipos de arritmia? Existem vários tipos de arritmia, desde arritmias que, como eu falei, são arritmias extremamente lentas, que podem causar sintomas no paciente, como desmaios, tontura, falta de aptidão para fazer determinadas atividades físicas, até arritmias que são extremamente rápidas, podendo também causar sintomas de desmaio, palpitações, inclusive com risco de morte súbita em alguns pacientes, dependendo do tipo de arritmia. E tem alguns casos, existe algum caso da pessoa não sentir nada? Um tipo de sintoma? Tem. Muitos pacientes que chegam no consultório vêm encaminhados por outros médicos que descobriram de uma forma fortuita que os pacientes têm arritmia. Às vezes eles estão fazendo exames, ou exames admissionais em empresas, ou exames para fazer alguma cirurgia e descobrem fortuitamente que tem algum tipo de arritmia. Qual é a forma de diagnosticar essa doença? Na grande maioria das vezes pelos sintomas. Então, embora muitas arritmias não tenham sintomas nenhum, a maioria delas ela dá algum sintoma. Como eu falei para vocês, ou sintoma de cansaço, tontura, desmaios. Fraqueza mesmo, né? Ou sintomas de palpitações taquicárdias, o coração acelerando muito, ou batimento de forma irregular ou descompassada, ou desmaios, como eu falei. Então, isso pode ser sintoma de arritmia. Muitas vezes ela pode se manifestar como uma dor no peito. Na verdade, não é doença coronariana, muitas vezes. Na verdade, é uma manifestação de determinados tipos de arritmia que aceleram tanto o coração que podem causar uma dor no peito. Mas para atestar a doença, para confirmar, quais são os exames? Inicialmente, como eu falei, o exame físico e a história do paciente. Um eletrocardiograma é fundamental. Isso, em todo o encaminhamento do paciente, o paciente já faz na entrada do consultório um eletrocardiograma. Outros exames que a gente pode utilizar para isso são o Holter, com o Holter 24 horas, Holter 7 dias, aparelhos que a gente utiliza para detectar eventos, que a gente chama de looper de eventos, que o paciente aperta um botãozinho toda vez que ele sente alguma coisa, ele pode ficar até 2 semanas com esse aparelho, e muitas vezes o diagnóstico é extremamente complicado. Então, para isso, a gente utiliza um aparelhinho que pode ser implantável, do tamanho de um pendrive, que é um aparelhinho que fica monitorizando o coração sempre, e muitas vezes a gente precisa recorrer a testes invasivos, como estudo eletrofisiológico, que é um cateterismo para ver a parte elétrica do coração. Doutor, a população tem algumas dúvidas, tem algumas perguntas que são interessantes, eu gostaria que o senhor respondesse, pode ser? Então vamos lá, você pergunta, doutor Ronaldo responde. Qualquer estresse físico ou emocional, noites de sono mal dormidas, utilização de energéticos, utilização de drogas que são estimulantes, eles podem causar determinados tipos de arritmia. Mas mais do que isso, eles podem provocar em determinadas pessoas e em outras não, porque em algumas pessoas elas possuem o coração propício para determinados tipos de arritmia. Então, algumas pessoas elas têm determinados curtos-circuitos no coração, que permitem que a utilização dessas medicações ou situações de estresse causem alguns tipos de arritmia que não causariam em outras pessoas que não têm esse curto-circuito.
mas teoricamente poderia causar algumas arritmias em qualquer pessoa. Quais seriam os medicamentos que poderiam provocar essa arritmia? Qualquer medicação, o álcool é um componente que pode predispor a alguns tipos de arritmia, inclusive algumas arritmias graves. Drogas estimulantes, cafeína, xantina, chocolate, alguns chás, alguns queijos amarelos podem causar isso por causa do tipo de componente que eles possuem. Drogas para emagrecer do tipo a anfepramona, do tipo a própria sibutramina, que felizmente está bloqueada pela Anvisa desde 2011, com algumas restrições da utilização. A anfepramona foi proibida no Brasil desde 2011 também. Então, algumas dessas drogas, elas podem causar algumas arritmias, inclusive as arritmias sérias. E algumas outras medicações que aparentemente não têm tantos efeitos maléficos, como medicações utilizadas para emagrecer, que tem muita base de diurético, e alguns chás que são utilizados para emagrecer, elas podem causar arritmias extremamente graves, tanto por depressão de eletrólitos, quanto por prolongamento de alguns intervalos no eletrocardiograma, que podem predispor a arritmias graves, inclusive morte súbita. Algumas pessoas elas podem ter algumas arritmias graves durante atividades físicas, então isso não é novidade para ninguém, nós já vimos alguns exemplos. A história é pródiga em nos mostrar isso com atletas que têm mal súbito durante o treino, por exemplo, pacientes que desmaiam durante atividades físicas, que morrem no próprio campo durante o treino, durante a atividade. Isso são causados por determinadas alterações anatômicas no coração, como cardiomiopatia hipertrófica, como displasia ritmogênica do ventrículo direito, como taquicardias ventriculares catecolaminérgicas, que são tipos específicos e um pouco mais raros, felizmente mais raros, de arritmia, mas que precisam ser diagnosticadas, e uma vez que elas sejam diagnosticadas, contraindicam absolutamente a prática de atividades físicas de forma competitiva. Outras arritmias mais benignas podem ser desencadeadas pela atividade física, como taquicardias atriais, como taquicardias supraventriculares, taquicardias ventriculares graves em pacientes sabidamente cardiopatas, por exemplo, com cicatriz de um infarto prévio, com doença coronariana grave. Então, essas arritmias elas podem aparecer durante a atividade física e elas podem ser graves, inclusive, também com risco de morte súbita nesses pacientes. E quais são os esportes que têm mais esse perigo? Futebol? Os esportes demais. Os esportes de maior carga física, os esportes competitivos em geral, de maior atividade física, certo? Eles são os que têm maior risco. Então, já os esportes, existem esportes com a menor atividade física, né, que não são contraindicados. Por exemplo, ciclismo de baixa carga, hidroginástica, certo? Atividades aeróbicas. Podem até ajudar, no caso. Que podem até ajudar, não é nem que possam ajudar, é que elas não são contraindicadas em alguns casos, certo? Algumas atividades que nós contraindicamos absolutamente para alguns pacientes, mesmo que possuam arritmias benignas, por exemplo, se aquele paciente ele desmaia durante a arritmia dele, então, por exemplo, uma prática que envolva algum risco, direção perigosa ou prática de natação. Então, esse paciente já tem contraindicação de fazer essas atividades. Doutor, o que tem de novidade atualmente em tratamentos para arritmia? Bom, infelizmente o Brasil ainda não possui muito arsenal medicamentoso para tratar algumas arritmias. Arsenal esse que é amplo nos Estados Unidos, Canadá, na Europa, mas infelizmente no Brasil a gente ainda é um pouco restrito. Em relação ao tratamento das bradiarritmias, dependendo do caso do paciente, nós temos uma ampla facilidade do implante de marca-passo naqueles pacientes bem selecionados, que nós encontramos a indicação do implante de marca-passo, que é feito de uma forma rápida, é um procedimento relativamente simples. E naqueles pacientes com arritmias graves, taquiarritmias, certo? Com risco de vida, existem aparelhos que parecem com um marca-passo, que são colocados da mesma forma no marca-passo, que eles podem tratar essa taquiarritmia e impedir a morte súbita desses pacientes.
E nas arritmias que são mais banais ou mais comuns, as taquiarritmias, taquicardias supraventriculares, pacientes que têm o que é conhecido como feixe acessório. Então, para essas arritmias, essa enorme gama de arritmias, nós temos procedimentos invasivos, como o estudo eletrofisiológico, que parece um cateterismo, só que ao invés de ver as coronárias, ver o encanamento do coração, nós vemos a parte elétrica do coração. Com esse procedimento, nós conseguimos mapear a parte elétrica do coração e queimar alguns circuitos responsáveis por essa arritmia, que nada mais são do que pequenos curtos-circuitos que podem aparecer no coração. A gente pode dizer que é uma doença que tem cura? Dependendo do tipo de arritmia, por exemplo, nas taquicardias supraventriculares, que são as mais comuns, a gente pode ter cura em até 95% dos pacientes, dependendo do tipo de arritmia. E aí tem que ter todo um cuidado pós-tratamento, né, doutor? Uma mudança realmente no estilo de vida. Algumas arritmias, elas exigem um tratamento permanente. Outras arritmias, uma vez que é feito o procedimento, uma vez que seja encontrado o circuito responsável pela arritmia e que seja queimado, seja ablacionado esse circuito, certo? O segmento uma consulta só depois do procedimento e depois o paciente é considerado curado. Então, algumas arritmias têm cura, outras arritmias elas têm suporte e tratamento e necessitam do segmento para o resto da vida. Muito bem, doutor Ronaldo Távora, arritmologista. Hoje falamos sobre arritmias cardíacas. Doutor, muito obrigada pela tua participação aqui no nosso check-up hoje. Obrigado. Até a próxima. Obrigado para vocês.